E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para isso é importante você ter em mente pelo menos 3 pontos que fazem do queijo tradicional um queijo, para que a gente possa então extrapolar isso para as matrizes vegetais. Então, se você for buscar qual é a definição de um queijo, e dentre as definições que a gente pode encontrar, a do Codex Alimentarius, ela acaba sendo uma das mais fáceis de a gente chegar nela, vai dizer que o queijo ele é um alimento de variadas consistências, mas que a relação entre o soro do leite e o leite, né, o soro do queijo, do leite ali, e o leite, em relação à proteína, tem que ser menor no soro do leite. Isso faz com que a gente possa entender o queijo como um concentrado de proteína, né? Porque se a gente tem um queijo, no processo de fabricação dele, vai sair uma água que é chamada de soro, e a proteína que tem nesse soro, ela não deve ser superior à que tem na proteína do leite, quer dizer que esse queijo ele vai ser um concentrado. Mas a questão da proteína não é exclusiva, né, para a gente poder construir um queijo vegetal. Tem ainda outros fatores que é importante a gente ter em mente. Então, primeira coisa, a gente pode traduzir isso em outros termos. Tá? A gente pensar primeiro em relação à própria estrutura, né, a estrutura do queijo, ou seja, o que vai dar a sustentação a ele, ou o que vai dar a consistência. Como ele é de consistência variada, a gente pode ter diferentes consistências para um queijo vegetal também. Isso desde algo muito mais cremoso até algo duro, né? Passando por semifirme, firme e tal, todas essas variações que a gente possa ter. Mas, uma vez que a gente entende essa característica, que ela é muito mais sensorial, muito mais prática, né, que a gente pode perceber até pelo toque ou até visualmente muitas vezes, a gente consegue traduzir isso para termos mais químicos, a fim de a gente buscar um referencial no mundo vegetal, para que a gente possa então construir o nosso queijo vegetal. E quando a gente fala de consistência, né, de estrutura, é justamente a questão da proteína, que é o ponto que o Codex Alimentarius acaba por definir o que vem a ser um queijo. Portanto, é preciso a gente buscar alguns alimentos vegetais ou ingredientes vegetais que tenham um bom aporte proteico, para que a gente possa ter uma certa estrutura. Depois, um outro ponto é a sensação de boca, né? Porque o queijo tradicional, ele acaba tendo um certo índice de gordura, né? E isso, para qualquer queijo, a gente vai ter também uma carga de gordura. Alguns menos, outros mais, né? Que cabe também a própria concentração dessa gordura aí. E quanto mais dessorado seja o queijo tradicional, quanto mais tempo de cura ele tenha, quanto mais seco ele seja, mais concentrado em gordura ele vai ser. E quanto mais jovem, quanto menos curado ele seja, menos gordura ele vai ter, porque essa gordura ela está diluída em toda a água que faz parte desse queijo tradicional. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa pensar para construir os nossos queijos vegetais também. Ou seja, precisamos ter fonte de gordura. Tá? Ou seja, independente do ingrediente que vai trazer proteína para a gente, precisamos ter alguma fonte de gordura. Algumas vezes, esse próprio ingrediente que traz a carga proteica, ele pode também trazer já uma carga de gordura. Tá? Como é o caso das oleaginosas, elas têm bastante proteína, né? Se pegar uma castanha de caju, por exemplo, amêndoa, macadâmia, enfim, o que quer que a gente pegue, vai ter sim uma carga de gordura e de proteína considerável para a gente poder fazer um queijo vegetal. Ao passo que, se a gente usa soja, por exemplo, aí a gente tem uma carga proteica bem relevante, porém careceremos de gordura, porque a soja não tem muita gordura. Então, se a gente for, ó, por isso
esse é o grande ponto dessa conversa aqui, para que você comece a perceber dentro dos ingredientes como compor um queijo vegetal. Porque se a gente vai utilizar a soja ou o leite de soja como uma base para um queijo vegetal, vamos precisar sim colocar alguma fonte de gordura. Se a gente usa só uma castanha de caju, aí já não temos tanta essa preocupação, porque a castanha de caju ela já traz a gordura, né? E um terceiro elemento para pensar é aquilo que vai ser consumido pelas bactérias para que o queijo tradicional ele seja fermentado, né? E num primeiro momento, você pode pensar já, mas é a lactose que é fermentada, né? Justamente, nos queijos tradicionais é a lactose. Mas a gente pode pensar isso de uma maneira um pouco mais ampla, porque a gente não vai ter lactose no nosso mundo vegetal. Então, o que é a lactose para a gente buscar algo semelhante? A lactose é um tipo de carboidrato, né? Então, se a gente buscar algum outro tipo de carboidrato, de repente ele pode ser fermentável também. E é isso que acontece. Algumas castanhas elas têm uma carga de carboidrato que vai sim, né, ter uma parte dele que é fermentável pelas bactérias, como a castanha de caju. Olha só agora como as coisas elas começam a fazer mais sentido, né? Porque a castanha de caju ela tem uma carga proteica interessante, tem uma carga de gordura bem relevante e ela também tem carboidrato que vai ser fermentado pelas bactérias. Por isso que é possível você ver um queijo de castanha de caju probiótico e sal e só. Tá? Porque a castanha de caju ela é bem completa nisso daí. Mas quando você olha para aqueles tipos que vêm de batata, né? Tipo aquela receita clássica, batata, tapioca, como que é? Batata, tapioca, suco de limão, sal, e aquilo lá não fica tão bem assim, né? Por que será? Vamos traduzir esses ingredientes agora. A batata, amido. Amido é carboidrato. A tapioca que vai entrar ali é amido. Amido, carboidrato. Depois vai colocar o suco de limão. É um ácido cítrico, não é um ácido lático. Já vai ficar destoante. Ou seja, o que falta nessa composição? Está faltando proteína e está faltando gordura. É por isso que um queijo de batata, né, esse clássico que a gente já viu, né, há muito tempo, ele ser colocado aí como uma opção, né, em relação aos queijos tradicionais, ele nunca agradou ninguém. Justamente porque falta coisa, ele não vai remeter ao queijo. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que um queijo de batata não é, então não vou fazer queijo de batata, não é essa a conversa. É possível sim usar batata como base para fazer um queijo vegetal, mas ela precisa ter outros ingredientes, como gordura, como proteína. Uma vez que você entre com outros ingredientes, vai ser muito possível ter um queijo de batata. Então, são esses 3 pontos do queijo tradicional que a gente precisa ter em mente na hora de construir as nossas matrizes vegetais.